Então, a gente viu porcentagem, né? Só relembrando. A gente viu funções básicas, né? Soma, média, máximo, mínimo, multi, né? Soma, que você vai utilizar para fazer uma adição. A média, a gente também usa soma e depois divide pela quantidade. O máximo exibe o maior valor e o mínimo o menor valor. E depois tem a multi, que é a multiplicação, e depois potenciação. E aí, por último, a gente viu aqui o travamento de células e depois o interligando planilhas, né? Que a gente vai buscar em uma planilha outros valores, certo? Tudo ok? Então, podemos dar continuidade ao nosso aprendizado, certo? Vocês olharam o exercício? Tem alguma coisa para me corrigir? Para eu dar uma olhada? Vocês têm alguma dúvida do que foi falado? Eu não lembro de que turma que era. Mas era no exercício que eu passei. E aí tinha uma parte assim que falava que era para mostrar... tinha os 4 quadrinhos embaixo, sabe? Aí tinha lá maior, menor. Aí era para pôr soma, média, máximo e mínimo, tá? Não nessa ordem, né? Mas era mais ou menos assim. E aí era para estar fazendo aquela verificação, tá? Então tá bom. Então vamos continuar a nossa aula. A gente então parou aqui no interligando planilhas. Agora a gente vai trabalhar com função C, tá? Que é um teste lógico, um pouco mais complicadinho, tá? Mas nada que vocês não consigam fazer. Vou abrir aqui um novo documento, tá? O nome desse documento vai se chamar função C. Vou pôr a turma de vocês, para a gente não perder, né? Aqui embaixo é a explicação. E aí a gente vai desenvolver a nossa planilha, tá? A função C, se não me engano, está lá na página 148, 168 do livro. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, se vocês quiserem depois tirar alguma dúvida, mas eu vou passar para vocês o que ela faz. Então, a função C, ela exibe um resultado verdadeiro ou falso de acordo com o critério. Ela é dividida em 3 partes, 3 etapas. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Sintaxe. Sintaxe é como ela é escrita, tá? Como que ela é composta. Igual, função C não é se e não é se, tá? É função C, é uma função condicional. Ela nos traz uma condição, tá? Abre parênteses, teste lógico. Essa é a primeira etapa, teste lógico. Aí, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Fecha parênteses. Então, é assim que ela é composta, tá? Observação. Usa-se aspas, são essas virgulinhas, né?
Isso aqui são aspas, tá? Não é o apóstrofo, que é uma só. Usa-se aspas quando for texto para números, não é necessário. Operadores lógicos, operadores matemáticos e operadores lógicos. A gente vai falar o que é cada um desses, tá? Isso aqui eu vou fazer uma tabela, tá? Eu vou deixar um pouco mais para cima para vocês copiarem. Deixa essa parte aqui. Os operadores matemáticos são aqueles que te resultam no valor exato, tá? Então, por exemplo, eles são representados por esses daqui, ó. Então, eu tenho lá o mais, né? Que representa a adição. Mais, só que aqui, ó, quando você for escrever o mais, ele vai entender que você vai querer colocar alguma coisa lá. Então, antes desse mais aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já tá puxando, ó. Você vai colocar o apóstrofe, que é essa aspinha aqui, ó, tá? Do lado em cima do tab, tá? Do lado número 1. E aí você escreve o mais, aí ele funciona, tá? Aí depois eu tenho subtração, que é a mesma coisa, né? Você vai usar o apóstrofe e vai colocar o menos, tá? Que serve para você tirar um número de outro. Aí nós temos a multiplicação, que é o asterisco, e a divisão, que é a barra. Por que eles são operadores matemáticos? Porque eles dão um resultado exato, tá? Como assim? Vou pôr um exemplo aqui embaixo. Se eu fizer igual 10 mais 5, ele vai me dar 15. Ele não vai falar para mim, esse valor é verdadeiro, ou esse valor é falso, ou esse valor está correto. Ele simplesmente me dá o valor, certo? Então, o operador matemático, ele te resulta num resultado exato, tá? Então, sempre ele vai te dar valores exatos, tá? E os operadores lógicos, o que eles são? Eles te dão resultados que podem ser verdadeiros ou falsos, tá? Então, nesse caso aqui, eles são representados por símbolos. Quais são esses símbolos? Maior que. O maior e o menor tá depois da letrinha M lá, tá? Maior, menor que. Então, no Excel aqui, você não fala, este número é maior que, você não escreve. Você usa símbolo, tá? Maior, igual a. Menor ou igual a. E diferente de. Então, são esses símbolos aqui que a gente vai estar utilizando
para a gente chegar no nosso resultado verdadeiro ou falso. Onde eu vou aplicar isso aqui, pelo amor de Deus? Vou mostrar. Nossa, muito bacana a interação que vocês estão fazendo aqui no grupo, viu? É assim mesmo. Todo mundo respondendo, todo mundo lançando. É isso mesmo. Vou pôr um exemplo. Também um exemplo. Se eu escrever assim, 15 é maior do que 20, eu estou falando que isso é verdadeiro ou ele é falso? É falso, né? Então não é verdadeiro. Então, o que ele vai fazer para mim? Ele vai me resultar no valor verdadeiro ou falso. Mesma coisa que se eu falar 8 é diferente de 7, ou ele é igual a 7? É diferente. Então é verdadeiro. Certo? Então, o teste lógico, ele só vai resultar em valores verdadeiros ou falsos, tá? Ele não tem meio termo, é mais ou menos isso. Não, não existe, tá? Então, ele vai resultar em valores verdadeiros ou falsos. E aonde que eu uso essa função C na minha vida? Quando que eu vou usar isso? Tem muitas situações que você pode estar utilizando, principalmente na parte pessoal, tá? Essa função C, ela, além de ser muito requisitada no mercado de trabalho, ela é uma das principais, tá? Para quem está procurando emprego, assistente administrativo, principalmente, que é o que vocês estão se formando, vai pedir sim. Vocês têm que ter isso na ponta da língua, tá? Por quê? Vocês vão trabalhar com planilhas. Então, nas planilhas, é muito bom você demonstrar no trabalho que você entende do negócio, tá? Essa função C, vocês também podem utilizar lá no trabalhinho de vocês também, tá? Na vida pessoal, você pode criar uma planilha que demonstre os seus gastos, por exemplo, mensais. E aí você pode utilizar ela para indicar quando você está chegando perto do vermelho, para te dar um stop, né? Opa, estou gastando demais. Quantos por cento do meu salário eu posso gastar? Né? Então você pode desenvolver ela em várias coisas da sua vida. É muito bacana vocês entenderem ela. Mas tem que entender o jeito que ela funciona. Então vamos fazer o nosso estudo de caso. Então vou abrir uma nova planilha aqui, uma nova página. Clica aqui e escreve lá, estudo de caso. Qual é esse estudo de caso? Tá? Esse estudo de caso, a seguinte situação é o que a gente vai trabalhar. Lá no livrinho de vocês tem uma tabelinha falando sobre notas, né, e médias. Então, a situação é a seguinte, uma colega pediu para que elaborasse uma planilha, né, que fornecesse se o aluno foi aprovado ou reprovado. Porque lá na escola tem vários alunos e ela tem que fazer isso manualmente, tá? Então, ela pediu para montar uma planilha que indicasse quando o aluno fosse aprovado ou reprovado, tá? Então, vamos deixar eu montar isso aqui. Primeiro, aluno, prova 1, prova 2, média e situação.
Vou pôr lá, aluno A. O Excel, quando você vai escrever uma palavra que você já escreveu anteriormente, ele entende que você vai repetir essa palavra. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a letra A. Ele entende que eu vou escrever aluno, e não é aluno. Então, eu dou um espaço aqui, ó, para ele entender que é só a letrinha A. B, C, D e E. Prova 1. 10, 8,5, 5,5, 6 e 8,5. E aqui a gente vai fazer a média. A média vocês já sabem fazer, né? Então, a média é só você ir lá, buscar aqui nas funções, clicar média, segura e arrasta. E aí a gente tem a média para todos, tá? Não façam manual, façam através de fórmulas. Por quê? A hora que a gente mudar, ele também vai alterar os valores. Aqui, ó, eu vou diminuir as casas decimais para deixar uma depois da vírgula, padronizando tudo, ó. Peraí que eu vou aí. Aqui, ó, na situação, o que você vai fazer? A gente vai ter que determinar qual é a situação que ele está querendo. Então, por exemplo, ele determinou que todos os alunos que tiverem média acima ou igual a 7 estarão aprovados, senão vão estar reprovados. Então, aqui, ó, eu vou inserir, vou lá no menu inserir e vou aqui em nota. Onde que é? Ah, tá. Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos por se a média for acima ou igual a 7, o aluno estará aprovado. Se a média for abaixo de 7, estará reprovado. Tá? Então, é essa situação que a gente vai determinar. Como que faz? Inserir nota, lá embaixo. Aí você clica lá na situação. Aí ele abre essa janelinha para você pôr o escrito.
Pronto? Então, a gente tem esse critério aqui, tá? Então, esse vai ser o meu teste lógico. É daqui que eu vou partir para fazer a fórmula. Então, como que eu vou fazer a fórmula? Então, primeiro, igual o nome da minha função, que é C, não é SE, nem SI. Lá no celular, se vocês forem fazer pelo celular, é IF, tá? Então, C, a média, então eu vou clicar na média, tá? Eu não vou escrever a média. For maior ou igual a, lembra que a gente viu os operadores lógicos? Então, os operadores lógicos, eles vão servir para indicar isso. Então, se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Então, aqui é o meu teste lógico, a primeira etapa da minha função C. Então, se isso aqui for verdadeiro, então o aluno vai estar, olha aspas, aprovado. Por que eu tenho que colocar aspas? Porque é texto. Caso contrário, ponto e vírgula, ele estará reprovado. É bem simples a função C, mas você precisa entender o fundamento dela, tá? Então, a gente tem lá 3 etapas. Então, a primeira delas é o valor, o teste lógico. A segunda é o valor se for verdadeiro. E a terceira é o valor se for falso, tá? Se estiver seguindo esse padrão, então ele vai optar pela parte verdadeira, ou seja, aprovado. Se não, ele vai estar reprovado, né, se a média for menor do que 7. Você não precisa escrever de novo, tá? Se a média for menor do que 7, não, porque já está indicando, tá? Então, nesse caso, teste lógico. Se isso for verdadeiro, vai ser aprovado. Se for falso, vai ser reprovado. É bem simples. E aí, a gente aperta Enter e torce para que tudo dê certo. E deu? Deu erro? Ai, meu Deus. Possíveis erros que podem ter acontecido. Se você esqueceu de colocar o símbolo, esse aqui ele ainda dá certo. Mas dá errado, tá? Porque depois ele não vai fazer certo. Maior igual. Maior igual, né? Se eu coloquei aqui só vírgula, ele vai dar erro. Se você esqueceu da aspas, uma aspas, dá erro. Ele não ficou verde? É porque está faltando aspas? Será? Se você colocou apóstrofe, ele dá erro. Aspas. Se você der espaço, ele também dá erro. Tá? Então, tem alguma coisa aí que possivelmente você deve ter esquecido, mas vamos observar. Se eu quiser arrastar, pode, não tem problema, porque é a mesma fórmula para todos. É a mesma situação, é a mesma valor se verdadeiro, mesmo valor se falso. Só que o que? Eu recomendo que vocês façam pelo menos umas 3 linhas para você ter certeza do que você está fazendo, tá? Para vocês condicionarem isso no cérebro de vocês, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar trabalhando essa função C, tá? E aí a gente vai ver uma forma dela mais avançada, tá bom? Não esqueçam de sair das suas contas, tá? Para não deixar nada logado aqui. E bom final de semana para todos.